Lucas 2, no verso 10, diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Eis que trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Natal é isso. Natal é essa celebração maior das boas novas de Deus para com as nossas vidas. A boa nova de Deus para a vida do ser humano. A palavra evangelho significa boas novas. Amém? Essas são as boas novas que são proclamadas, através de Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele veio na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo vida e esperança. Então o Natal é isso, é o momento de nós celebrarmos, é o momento de nós celebrarmos como igreja, como família, é o momento de nós celebrarmos com a nossa família, é o momento de nós estarmos juntos, Eu venho oriundo de uma família grande, somos em 7 irmãos, comigo 8, então a gente sempre estava reunidos nessas datas importantes, e hoje a família cresceu, a família se expandiu, mas a gente tenta ter esses contatos, e essas datas especiais são datas onde a gente que eu falo, nós como família, nós tentamos, nos organizar. Sei que não é fácil, mas eu louvo a Deus por isso, porque nessa data chamada Natal, Jesus veio marcando a nossa história. Então Jesus, ele marcou a história. Aonde quer que você vá, em qualquer parte do mundo, nós estamos vivendo o ano de 2018, após o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele marcou a história, ele marcou o rumo da história, antes de Cristo, depois de Cristo. Então, neste momento específico aqui, eles estavam vivendo, este momento onde o Império Romano, comandava, toda ali a Palestina, toda aquela região ali, era comandada pelo Império Romano, que há mais de um século já estava comandando ali, o Império da Grécia já havia se dissipado, e o Império Romano tinha se estabelecido, como um grande poderio. Então eu fico imaginando que naquele momento, era um momento, de grandes conquistas, era um momento de reis sendo levantados e depostos, mas naquele momento, diz a palavra de Deus no livro de Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, diz assim, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então Deus enviou num momento específico, e aquele momento era um momento específico da parte de Deus. Olhando nós como seres humanos, nós olhamos e nós vemos as lutas, as dificuldades, nós vemos os obstáculos, e aos nossos olhos humanos, talvez aquele momento não fosse um momento preciso, mas para o nosso Deus era, porque Deus, ele não vê apenas um momento, Deus, ele vê um todo, ele vê todas as coisas de uma forma plena. Então aqueles pastores estavam ali cuidando dos seus rebanhos. Naquelas noites ali, eles saíam, para cuidar, dos rebanhos, para guardá-los, preservá-los, de qualquer ataque, de qualquer animal, que pudesse vir sobre a vida daquele rebanho. E eles guardavam atentos, como pastores. E de repente vem algo sobrenatural. Um anjo do Senhor se manifesta, desceu onde eles estavam e diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram tomados de grande temor. E aí ocorre este verso que nós lemos. O anjo disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria,
que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu Cristo, o Senhor. Você já imaginou? Que notícia maravilhosa, que notícia tremenda, em meio a todo aquele momento de luta, um caos tremendo, né? Ali naquela região, porque mesmo o povo judeu, vivendo ali, subjugado pelo poderio romano, eles tentavam, né, os zelotes, que eram os, vamos dizer assim, aqueles que lutavam pela liberdade, através do punho humano, né, tentavam se colocar como o grande opositor do Império Romano. Mas aí chega, nesse determinado momento, que era um tempo de mudança, um novo tempo. Então Deus vem com aquela notícia de que Ele estava trazendo algo novo, um tempo novo. Então no Lucas capítulo 2, no verso 1, volta um pouquinho, no capítulo 2, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Você já imaginou que naqueles dias, que é um dia histórico, um dia onde César Augusto, ele comandava todo ali o Império Romano, e ele determina que tem que ser feito um censo, que todas as pessoas que estão debaixo do seu poderio deveriam ir às suas cidades de origem e ali fazer ali o seu recenseamento, né? Porque ele queria ampliar ali os seus impostos, ele queria ver realmente, né, quem era que estava ali debaixo do poderio romano, e ali ele estaria não somente vendo, né, a sua questão de população, mas a questão também dos impostos a serem pagos. E de repente, Maria já estava nos últimos meses, nos últimos momentos da sua gestação. Quem já esteve grávida aqui, né? Eu já estive grávido indiretamente, 2 vezes. Então, a gente sabe, né, que as coisas acontecem, de repente você se programa. Minha primeira filha, ela nasceu aqui em Santos. E é interessante porque nós viemos para o culto à noite, culto de domingo, assistimos o culto, fomos para casa. E a gente não tinha noção, né, de que a gente estaria voltando, né, saindo de casa de madrugada, por volta de mais ou menos 1h, 15 para 1 da manhã. Minha esposa começou a sentir as contrações, ligou para o médico orientou a ir para o hospital, e era próximo aqui no São Lucas. Nós morávamos ali na Pedro Lessa, e a gente se dirige para o hospital 15 para 1 da manhã, né? Nós não tínhamos programado esse horário, nós não tínhamos programado aquele momento ali. A Sueli tinha o desejo de que a Aline nascesse, né, de parto normal, mas ela ficou esperando, e as dores vinham, as contrações vinham, até mais ou menos 15 para as 3 horas da manhã. Aí o médico decidiu, né, juntamente com a Sueli, de fazer a cesárea, e a Aline nasceu naquela madrugada de 1º de novembro de 1991. Ela nascia, minha primeira filha. Então a gente não tinha programado aquele horário, nem aquele lugar ali específico, né? O local específico era o hospital, sim,
a gente tinha feito um plano, a gente iria para aquele hospital, mas não naquela hora. Então eu fico imaginando que Maria, né, durante aqueles meses de gestação, ela se preparou para ter ali a sua criança, o seu filho. Então, de repente, José, debaixo de uma ordem que foi dada, de uma ordem que veio do imperador, de que ele e todos aqueles que estivessem ali naquela cidade, que fosse oriundo de outra cidade da região, deveria ir para a sua cidade de origem e ali passar por todo o processo. Deus estava neste negócio. Deus está sempre nos negócios concernentes à nossa vida, à nossa história. Nada passa desapercebido aos olhos daquele a qual nós temos que tratar, o nosso Deus. E ele estava ali naquele momento, diz que César Augusto levantou-se aquele dia e teve essa ideia e determinou, pensou que ele tinha o comando e o controle, quando Deus soberano dos céus e da terra já tinha determinado que aquilo deveria ocorrer. Porque Jesus deveria nascer em Belém. Eles estavam em Nazaré. E foi necessário que eles se deslocassem para a cidade de Davi, para Belém, para que se cumprisse a palavra profética. Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Deus tem algo específico para a sua vida. Mas, meu amado irmão, é um tempo de mudança, é um novo tempo. Mas muitas vezes esse novo tempo, ele vem com muita, como veio nessa situação, como uma situação de adversidade, como uma situação contrária. Mas Deus não perde o controle e o comando. Deus não perde. Deus não perde de maneira nenhuma. Então eles saem dali e eles vão em direção a Belém. Deus tinha para a vida de José e Maria um novo tempo, um tempo de mudança. E eu creio que nós estamos caminhando para 2019, e para muitos é um tempo de mudança. No ano de 2000 para 2001, foi um tempo de mudança na minha vida. A saída de Belo Horizonte, indo para São José dos Campos, e ali nós ficamos um ano, para em 2002 irmos para a África. Um outro tempo de mudança. No ano de 92 para o ano de 93, Deus nos dá um tempo de mudança, um tempo de preparação aqui em Santos, nos preparando para no ano de 93, julho de 93, nós estarmos mudando para Belo Horizonte, onde ficamos 7 anos. Foi um tempo de mudança. Eu lembro que era um final de ano de 1992, eu decidi mudar o ritmo das comemorações do final do ano. E eu decidi que eu não faria como eu fiz em todos os anos anteriores. Eu falei para a Sueli, nós vamos passar o Natal com a minha mãe, tanto à noite como durante o dia. Nós vamos estar ali integralmente, né? Porque a gente fazia assim, ia à noite para uma casa e durante o dia na casa da outra família, e a gente se dividia. Naquele ano a gente falou, não, a gente vai fazer diferente, porque a gente vai entrar no novo ano, que era o ano de 1993. Nós tínhamos a certeza, não sabíamos o que, mas Deus estaria fazendo algo. Então nós fizemos isso, e no final do ano, no ano novo, nós passamos o ano novo aqui na igreja, como é hábito nosso, passamos um momento de culto, de oração, orando, fomos para a casa da minha sogra e voltamos no dia seguinte, no período do dia, nós passamos o dia lá com elas, almoçamos, e ali Deus tinha colocado no meu coração que aquele seria o último Natal por um período, um último ano novo com um período na minha vida. Eu não tinha noção do que Deus iria fazer. Eu não imaginava como Deus iria fazê-lo.
Talvez você está entrando no ano de 2019 sem saber o que Deus vai fazer, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele vai fazer. Isso que eu te trago, boas novas de grande alegria. Não vai ser algo penoso, meu amado irmão. E aí Deus começa um processo, quer dizer, Ele dá sequência a um processo que Ele estava agindo no meu coração, em oração. Aí no final de junho de 1993, foi decidido, por diretoria, por uma ação sobrenatural de Deus, que eu, a Sueli e a minha filha, que só tinha a Aline na época, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses, estaremos indo para Belo Horizonte, para assumirmos ali o pastorado daquela igreja local. Nós não tínhamos noção que seriam 10 anos que nós estaríamos longe dos natais e dos anos novos com a nossa família, mas naquela virada de anos, de 92 para 93, Deus estava colocando no nosso coração aquilo que foi algo ímpar na nossa vida, só aconteceu naquele ano, isso que aconteceu, porque durante os outros 10 anos, passamos 7 anos em Belo Horizonte, sem voltarmos nessa época de Natal e Ano Novo. Voltávamos em outras datas, ou janeiro, ou julho, mas não Natal e Ano Novo. E aí nós passamos mais 2 anos na África, e aí nós retornamos em 2004 para Santos. Então a gente não tem noção do que Deus vai fazer na nossa vida. E eu quero colocar isso diante do Senhor. A tua vida, o teu tempo é um tempo novo, é um tempo de mudança. E quando eu falo um tempo de mudança, para muitos, é um tempo de mudança aqui em Santos. É um tempo de mudança onde Deus vai te levar a estar experimentando coisas novas, talvez em departamentos novos. Deus vai estar trabalhando no teu coração, abrindo o teu coração, abrindo a tua casa também, como um local, um celeiro, para que outras vidas sejam alcançadas de uma maneira tão especial. Para que através da tua vida, da tua casa, outras casas sejam abençoadas pela ação sobrenatural de Deus. E a igreja crescia, e o Espírito Santo de Deus trazia as vidas, e as vidas eram convertidas, impactadas pela ação sobrenatural do Senhor. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, nós começamos um novo formato dos nossos grupos de crescimentos. E dentro desse novo formato, existem esses grupos pequenos, são nos lares, grupos menores dentro de apartamentos, casas. E eu creio na ação sobrenatural de Deus, nesses anos que se seguem, porque vidas precisam ser alcançadas. Às vezes você olha aqui na igreja, a igreja está cheia, mas nós estamos dentro de uma cidade, que a população dessa cidade são 400 mil habitantes. Não estou falando de pessoas que vêm de fora, estou falando dos habitantes dessa cidade. E muitos precisam ainda do conhecimento do Senhor. Então eis que eu te trago boas novas de grande alegria, que será para você e para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu Cristo, o Senhor, o que liberta, o que cura, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro que tem um conselho especial para a sua vida, o Deus forte, que nos unge com uma fortaleza, que nos unge realmente para o combate, que fortalece as nossas mãos para o combate. Amém? Então lá em Mateus, no capítulo 2, no verso 4 a 6, acontece algo de inesperado. Diz a palavra de Deus que, convocando Herodes, todos os sacerdotes e escribas, indagaram a respeito do Cristo, onde deveria nascer o Cristo. E aí os sacerdotes, os escribas, que eram os doutores da lei, que conhecia a palavra profética, que estudava a palavra profética, revelaram a Herodes o nascimento do Cristo
deve ser em Belém. Deve ser na cidade de Belém. E diz assim que em Belém da Judéia, porque está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais cidades. De ti sairá o guia que há de apacentar a Israel. Eles respondem dessa maneira, dizendo a Herodes que da cidade de Davi nasceria o Cristo, o pastor supremo das nossas almas. E é interessante porque eles estavam falando de uma palavra profética que estava lá no Antigo Testamento, que está no Antigo Testamento. No livro de Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar, como milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Amém? Deus já tinha preparado um tempo de mudança para aquela família, um tempo novo de experiências novas. E eu profetizo um tempo novo, um tempo de experiências novas sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Não fique assustado. Deus não vai te mandar para a África. Deus não vai te mandar para Belo Horizonte. Deus não vai te levar para outros lugares. Ou pode levar para outros lugares. É Deus que faz, meu amado irmão. É Deus que opera com poder e com autoridade. Eu estava num culto aqui ministrando, e um dia eu estava ministrando a palavra de Deus, eu falei assim: Deus vai te tirar da tua zona de conforto, vai te levar para um determinado... Eu não lembro, eu lembro de ter falado isso, da zona de conforto. E alguém me procurou depois, falou: pastor, Deus está trabalhando no meu coração, e eles estavam sendo preparados pela firma dele, do marido, para irem para outra localidade. E Deus tem feito isso nos nossos dias, levantando missionários. Missionários são custeados por empresas para irem para outros lugares, para levar a palavra com poder e com autoridade. Deus está te levando. Se tu uma bênção, se tu uma expressão da graça de Deus por onde você tem andado. Deus está te levando, sabe, né? E Deus está levando com poder e com autoridade, tirando você da zona de conforto. E Deus está trazendo outros da zona de conforto para outros desafios. E Deus quer fazer mais. E Deus quer fazer mais, meu amado irmão. Então, o tempo de mudança é o novo tempo. Mas tudo que é novo nos assusta. Tudo que é novo me assusta. Porque tudo que eu já tenho o conhecimento, eu tenho o controle. Eu controlo, eu comando. Você controla, você comanda. Mas eu te incentivo nessa hora a fazer como diz lá no Salmo 37:5. E este verso ele tem queimado no meu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia ao Senhor o teu caminho. E o mais, Ele vai fazer. Ele vai fazer, meu amado irmão. Agora, dentro desse tempo de mudança, existe esse tempo de mudança, esse tempo novo, né? Essas boas novas que foram trazidas, também fala de um tempo de paz. Mas quando fala de um tempo de paz, que é a segunda coisa que eu quero falar, é uma paz que ela surge em meio a guerras. Eu fico imaginando aquele povo, eles estavam vivendo sob o jugo de um governo tirânico, que era o governo romano. E naquele momento, né, que eles estavam vivendo, diz lá em Mateus, no capítulo 2, fala de um tempo de paz, mas um tempo de paz em meio à guerra. Mateus capítulo 2, no verso 13, diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino
para o matar. O tempo de paz não é um tempo assim, bem calmo, tranquilo, um tempo bem, sabe, sem graça, não, é um tempo de guerra, é um tempo de combate. Eu quero te convocar para este tempo de combate, onde Deus tem um comando e tem um controle. Deus chegou para aqueles amados ali, que eram José e Maria, e disse para eles: pega o menino, saia daqui de Belém, vá para outra nação, vá para o Egito, lá eu vou prover as vossas necessidades, eu vou guardar vocês, eu vou preservar vocês, porque Herodes está tentando matar o sonho, matar a esperança, e é isso que o diabo tenta fazer. Você está entrando no ano de 2019, com sonhos, com os planos, e o diabo muitas vezes tem tentado vir na sua mente, no seu coração, sussurrando, né? Palavras de morte, palavras suicidas, né? Sobre o seu coração. Mas a palavra de Deus é clara. Quando Deus dá ordem a José e a Maria para saírem dali de Belém e por um tempo ir ser forasteiro numa outra terra, que era a terra do Egito, ele diz assim: vá para aquele lugar e permaneça lá até o momento que eu dei o aviso. E quando eu der o aviso, vocês vão ter possibilidade de voltar. Isso é confiar plenamente ao Senhor. É confiar plenamente ao Senhor que Ele tem um comando, que Ele tem um controle sobre todas as coisas. Que Ele tem um comando e controle sobre as circunstâncias que cercam a tua vida. Que Ele tem um comando e controle sobre as tuas emoções, meu amado irmão, porque não são as tuas emoções que controlam a tua vida, mas é o Senhor que controla, é o Espírito Santo de Deus, que no teu espírito quer comandar a tua vida. Você é espírito, alma e corpo, e sendo espírito, alma e corpo, é o Espírito Santo de Deus que comanda nessa parte fundamental, que é no teu espírito. E quando Ele comanda no teu espírito, as tuas emoções são controladas, você não é levado por circunstâncias, mas o Espírito Santo de Deus vai te dar condições de vencer esses momentos de combate, onde o combate ocorre nas regiões celestiais. E o diabo tenta de uma forma sagaz invadir as tuas emoções, porque controlando as tuas emoções, ele tenta comandar, pegar o controle, as rédeas do comando da tua vida. Mas você não está sob o comando dele. Você está sob o comando daquele que comanda a tua vida, que é o Senhor. O Senhor forte, o Senhor que tem um tempo de paz. E você olha de um lado e de outro, só vê luta, guerra, combate. Você não é gerenciado pelas circunstâncias, mas pelo Senhor que comanda e gerencia as circunstâncias que te cercam. E é interessante porque naquele momento José e Maria não poderiam se perder naquelas circunstâncias passageiras, porque quando eles chegam ali em Belém, não tinha um local adequado para que Maria tivesse ali o seu filho. Foi dado a possibilidade a ela de ter o seu filho no local onde os animais eram guardados. E ali ela tem o seu filho, e ali ela tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é interessante porque num outro momento existem outros homens, que são, nós chamamos os magos, os reis, que chegam junto, né, observando ali aquelas estrelas, observando, né, porque eles eram conhecedores dessa ciência, e de repente eles viram algo que chamava a atenção deles, e seguindo aquela estrela, eles chegaram ao local
devido. No melhor hotel da cidade de Belém? Não. Chegaram no local certo, na manjedoura, no local onde o Senhor havia nascido. Então as circunstâncias não conseguiram matar o sonho de Deus, o sonho bendito de salvação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não deixe que ninguém mate os seus sonhos. Não deixe, meu amado irmão, que uma palavra do inferno venha matar, roubar, saquear a tua esperança. Não deixe. E é interessante porque eles chegaram ali, naquele local, e tinha um grande opositor, que era Herodes. O grande rei Herodes tinha se levantado para matar o fruto da promessa. Então, quando Herodes vê que aqueles que foram até Jerusalém para reverenciar o rei, o Messias, e que eles não haviam retornado, porque Deus se apresenta a eles e diz para eles: não volte pelo mesmo local que vocês chegaram até aqui, vão por outro local, porque Herodes quer saber o paradeiro do menino e o intuito dele é matar essa criança. E é interessante porque quando Herodes se vê ali, enganado, vamos dizer assim, e aí o que acontece? Ele ordena que se mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Houve um momento de morte, houve um momento de sacrifício, um momento que o diabo tentou de todas as formas matar a esperança bendita. Isso ele já tinha feito lá no Êxodo. Lembra lá no começo do livro de Êxodo? Quando Moisés nasce, debaixo da tirania de todo o Egito. E o que acontece? Todas as crianças do sexo masculino deveriam ser, por ordem de Faraó, mortas pela parteira, por aquela que tinha a possibilidade de conduzir aquelas mães ao momento da luz, de dar o nascimento ali daquela criança. E é interessante porque no meio daquelas parteiras, 2 parteiras se destacam, 2 mulheres corajosas, se colocam diante de Deus, e elas se colocam em oposição ao decreto de Faraó, e elas preservam a vida daquele menino, porque Deus não estava vendo apenas o pequeno menino Moisés, Deus estava vendo o libertador, que iria libertar o povo lá na frente. Então Deus não estava preso a um tempo, nem a um espaço. Deus não estava preso a um momento. Deus não está preso a um momento na sua vida. Ele conhece toda a tua vida, todos os momentos que cercam a tua vida. Então, da mesma forma, quando Jesus nasce, naquele momento, sendo guardado e preservado por Deus, Deus dá a ordem, para que os magos ali não voltem pelo mesmo caminho. Então há todo esse momento de adversidade. Mas lá em Isaías capítulo 43, no verso 19, nos diz assim: eis que faço coisas novas, que está saindo a luz, eis que porei um caminho no meio do deserto, e rios no ermo. Deus estava abrindo um caminho, um rio, no meio a um deserto espiritual tremendo. No meio daquele deserto espiritual tremendo, Deus estava fazendo jorrar uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva, uma fonte realmente de paz, em meio a todo aquele momento de guerra. E é interessante porque
o próprio Senhor, orientando o autor da carta aos Hebreus, ele diz assim: não seja levado pelas circunstâncias. Lá no capítulo 12, no verso 14, 12, no verso 2, diz assim: olhe para Jesus, olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da vossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele tinha um alvo, ele tinha um propósito na sua vida, ele suportou a cruz, o momento da circunstância terrível ali. E o que acontece? Porque ele tinha a glória devida, ele sabia da glória devida. Então José e Maria tinham seus olhos fixos na promessa, tinham seus olhos fixos em Deus, independente do momento difícil. E aí diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, que eles saem dali de Belém agora, por causa dessa perseguição de Herodes, e eles vão para o Egito. Diz assim: dispondo-se ele, tomando o menino e sua mãe, foi para o Egito. E quando eles vão para o Egito, quando José e Maria vai para o Egito, levando o Messias, levando a Jesus, eles estão cumprindo uma palavra profética. Uma palavra profética da parte de Deus no livro de Oséias, no capítulo 11, no verso 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu o chamei meu filho. Era uma palavra profética falando do Messias, falando que Deus chamaria do Egito o Messias. E para que isso se cumprisse, era necessário que eles saíssem de Belém por causa daquela perseguição de Herodes e fosse para o Egito. Porque no tempo determinado, diz lá, no capítulo de Mateus capítulo 2, no verso de número 15, diz assim: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Amém? O profeta Oséias tinha trazido uma palavra de Deus. Então, antes que se cumpra essa palavra profética sobre a sua vida, não saia do lugar onde Deus tem te colocado. Não saia, porque Deus levou aquela família, José, Maria e Jesus, para o Egito e pediu que eles ficassem ali até o tempo determinado. E no verso de número 2, no capítulo 19 em diante, diz assim: tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Ele se dispôs, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Retirou-se para a região da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Deus está no controle ou não? Está. Deus está no controle da tua história ou não? Está, meu amado irmão. Ele está no controle da nossa vida, e nós estamos entrando no ano de 2019, debaixo desse controle e comando. Mas para isso, nós estamos no momento que antecede o Natal, da celebração da nossa salvação suprema, que é Cristo Jesus. Por isso que os anjos disseram: eis que trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Não é somente para você, mas é para todo o povo. Que da cidade de Davi nasceu Cristo o Senhor. Mas essa salvação, ela vem trazendo paz, mas uma paz em meio ao combate, em meio à guerra. Em meio ao combate, em meio à guerra, para que se cumpra a palavra de Deus. E eu creio que Deus está operando em vidas neste ano. Está operando em pessoas aqui nesta noite, de uma maneira tremenda, mostrando para você que é um tempo de mudança, é um tempo novo, é um tempo novo e é um tempo de mudança, que vai gerar um tempo de paz, mas em meio ao combate, em meio à guerra, ao combate,
para que se cumpra a palavra profética. E é interessante, para finalizarmos, Deus nos dá essa notícia tremenda em Romanos capítulo 8, no verso 32, diz assim: aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, como não dará com ele todas as demais coisas? Eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, a boa nova de salvação. Se Deus nos deu Jesus, o melhor presente, como Ele não dará as demais coisas? Não estejais inquietos pelas demais coisas. Antes, diz a palavra de Deus assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas que tentam produzir ansiedade no teu coração, elas vão ser supridas por Deus. Olha para os pássaros, eles não trabalham, mas Deus os alimenta. Olhai para os lírios do campo, eles se vestem de uma maneira formosa, eles nascem num dia e morrem no outro. Deus cuida. Será que Ele não cuida de você? Não tem cuidado de você? Eu quero orar com você nessa hora, porque essa boa nova de salvação em Cristo Jesus é para a sua vida, é para a sua família. Boa nova, que será para todo o povo, não é somente para você. Eu convido você a compartilhar dessa boa nova de salvação. Feche os olhos, nós vamos orar nessa hora. Eu quero orar por você, porque Deus está nos dando um novo tempo, um tempo de mudança. Deus está nos dando um tempo de paz, mas um tempo de paz em meio a guerras, a combate. Nós vamos combater nas regiões celestiais, mas a palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu quero orar com você agora nessa hora. Você que está entrando neste momento, num momento novo, num momento de mudança, eu quero orar com você. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Se Deus tem falado com você, você não tem dimensão daquilo que Deus está fazendo ou fará na sua vida. Eu convido você a entregar a Deus a tua vida, nessa situação específica. Eu convido você a confiar a Deus, essa situação específica, e o mais Deus vai fazer. Eu não sei como vai ser o seu ano, eu não sei como vai ser o meu ano, mas uma coisa eu faço, eu tenho feito, eu tenho entregado a minha vida ao Senhor, eu tenho entregado os meus sonhos ao Senhor, eu tenho entregado, porque eu sei que o Senhor pode fazer muito mais além do que eu possa pensar ou imaginar. Eu quero orar com você, eu quero que você fique em pé no seu lugar, nós vamos orar por você, nós vamos apresentar a sua vida diante de Deus. É um tempo novo, é um tempo de mudança, não é apenas mudança geográfica, mas é mudança de mente muitas vezes, no pensar, no agir. É mudança, é metanoia, mudança de mente. Senhor Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar nesta hora, Deus, essas vidas, Deus. E como diz a tua palavra, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, hoje, nasceu Cristo, o Senhor.
Eu quero te pedir que o Senhor venha comandar as nossas vidas, o nosso coração, Senhor. Que não sejamos levados de um lado para o outro, por ventos que venham, Senhor, nos levar, ventos até mesmo doutrinários que nos levem para um lado e para o outro. Não, Senhor. Diz a tua palavra, Senhor, que teu Espírito é aquele que nos guia, é aquele que nos dirige, Senhor, é aquele que dirige o nosso sentar e o nosso levantar. Que essa igreja, que este povo, Deus, experimente um novo tempo diante do Senhor, um tempo do mover sobrenatural do Senhor sobre as suas vidas. Enche do teu Espírito, quebra as cadeias, quebra os grilhões, Senhor, em nome de Jesus. Que haja unção sobrenatural do teu Espírito, Senhor, despedaçando o jugo e amarras, Deus, em nome de Jesus. Que lares sejam libertos, Deus, neste ano que se inicia. Que vidas sejam curadas, Senhor, de câncer, de AIDS, Deus, de toda e qualquer moléstia, Senhor. Que vidas sejam libertas, Deus, da depressão, da angústia. Age com poder e com autoridade. Opera, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor levou ali na cruz do Calvário todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre os teus ombros, Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Ah, Deus, que possamos experimentar, Senhor, este novo tempo, este tempo de mudança, que Santos seja impactada pela ação sobrenatural do Senhor, Deus, e que essa cidade seja, Senhor Deus, uma cidade que viva em essência a santidade do Senhor, Deus, a santidade do Senhor, aquilo que é impuro, aquilo, Senhor Deus, que venha corroer a santidade seja repreendida. Ah, Deus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, Senhor, age com poder, Senhor, nessa cidade, Senhor, e essa cidade seja conhecida, Senhor Deus amado, como a cidade, Senhor, onde o Senhor Deus amado é reverenciado como o Senhor supremo dessa cidade, Senhor. Abençoe, Deus. Abençoe, Deus, abençoe, Senhor, abençoe, Senhor, a liderança dessa igreja, abençoe, Deus, a liderança das igrejas locais aqui nessa região, Senhor, fortaleça as igrejas nessa região, Senhor, quebra toda ação contrária, toda divisão, todo partidarismo, caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Abençoe, Senhor Deus amado, livra-nos do mal, livra-nos do escândalo, livra-nos do mal, Senhor, guarda os nossos corações, Senhor, e que Santos Deus amado, experimente um avivamento sobrenatural, que venha sobre a cidade de Santos, Deus, com poder e com autoridade, e que se ecoe pelos quatro cantos, Deus amado, não só dessa cidade, mas dessa nação, aquilo que tu tens feito, e aquilo que tu operarás com poder e com autoridade. Age, Senhor, com avivamento, com o mover sobrenatural do Senhor, e que possamos experimentar, ainda na nossa geração, um avivamento tal, Senhor, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, como nunca houve, Senhor, como nunca houve. Move, Senhor, move com poder e com autoridade, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.